Olá, meus alunos, estamos de volta, mais uma aula aqui pela LAC Concursos. Hoje vamos trabalhar o tema da aplicação da lei no espaço. Última aula, falamos sobre a aplicação da lei no tempo e agora a aplicação da lei no espaço. Quando trabalhamos o tempo, vimos que dois são os princípios básicos sobre a questão. Quais sejam? Princípio da irretroatividade e princípio da imediaticidade. Há princípios que não são absolutos, pois é possível a retroatividade, lei nova ser aplicada a fatos pretéritos, e também é possível, excepcionalmente, a ultratividade, a norma já revogada continuar a ser aplicada depois do término da sua vigência. Ok? Agora, quando nós falamos sobre lei no espaço, o tema que, ou melhor, o princípio que surge é o princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. O que diz esse princípio? Simples. Norma brasileira é aplicada em território brasileiro. Observe, nós estamos falando aqui sobre a aplicação da lei no espaço. E aí, considerando o espaço, a regra geral, muito óbvia. Norma brasileira se aplica no território brasileiro. Como regra, não há que se imaginar a possibilidade da norma brasileira ser aplicada em território estrangeiro. E, da mesma forma, não havemos de considerar a possibilidade de uma norma estrangeira ser aplicada em território brasileiro. Soberania dos Estados. Correto? Princípio da territorialidade. Território brasileiro, aplica-se norma brasileira. Esse princípio, entretanto, como todos os outros que nós vimos, não é absoluto. Não é absoluto. É possível, excepcionalmente, que a norma brasileira seja aplicada fora do Brasil. Evidentemente, se a lei estrangeira a autorizar. E, excepcionalmente também, é possível que a norma estrangeira seja aplicada aqui, no Brasil, nas hipóteses em que a nossa lei expressamente autorizar. Ok? Princípio da territorialidade. Norma brasileira aplica-se no Brasil. Ponto. Excepcionalmente, é possível que a norma estrangeira seja aqui aplicada e vice-versa. Se a norma brasileira expressamente autorizar, se a norma estrangeira expressamente autorizar. E aí, sobre a aplicação da lei no espaço, eu separei aqui para esse bloco 3 artigos da LINDB. Artigo 7º, artigo 8º e o artigo 9º, que muito nos interessa. Na verdade, 7º, 8º, 9º e 10. Artigo 10, ok? Primeiro artigo, artigo 7º, muito relevante, bastante cobrado em concursos públicos. Portanto, atenção, marque aí no seu vademecum. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, as regras sobre nome, capacidade e direitos de família. Territorialidade. Aplicação da lei no espaço. Primeiro artigo, artigo que costuma cair muito em concursos públicos. A lei do país em que a pessoa é domiciliada determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, sobre nome, sobre a capacidade e sobre os direitos de família. Então, imagine a seguinte situação.
que um indivíduo domiciliado em determinado país, lá no Oriente Médio, que as legislações são um pouquinho mais diferentes, né? Mais distintas, e à luz da lei do país em que ele é domiciliado, tal pessoa ainda não é plenamente capaz para a realização dos atos da vida civil, dentre eles a celebração de contratos. Só que essa pessoa tem 19 anos. No nosso país, ela já seria. E aí ela vem aqui para celebrarmos um negócio jurídico. Esse negócio jurídico é válido? Meus caros, ele não é válido. Porque o indivíduo que atuou aqui como um dos agentes não tinha plena capacidade para atuar de forma autônoma e independente. Ah, professor, mas ele tinha 19 anos. Tá certo. Só que no país onde ele é domiciliado, a regra sobre a aquisição da capacidade é que ela se dá apenas aos 21 anos. Perceberam? Perceberam? A lei do país em que é domiciliada a pessoa, e não onde se encontra a pessoa. E também não é onde a pessoa nasceu. Cuidado com as pegadinhas. A lei do país em que domiciliada a pessoa, ou seja, onde ela tem a sua residência de forma habitual, determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, nome, capacidade e os direitos de família. Perfeito? Então, direitos de família, regras de casamento, por exemplo. Qual é o domicílio do casal? Então, são as regras aí que vão regulamentar, por exemplo, o regime de bens. Dê uma boa conferida, por conta do nosso tempo, que a gente não tem como passar artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, né? Até então, nós pegamos os temas mais importantes e praticamente trabalhamos cada artigo um bloco. Tá? Agora, já não dá mais para fazer isso, né? São 30 artigos, não dá para gravar 30 blocos sobre LINDB. Então, veja bem, expus aqui a regra, não deixe de ler os parágrafos, tá? Que são muitos os parágrafos do artigo 7º, e eles vão falar ali notadamente sobre direito de família. Não deixe de ler, mas você sabe a regra. Regra geral. A lei do país em que domiciliada a pessoa vai determinar as regras sobre o começo, o fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Ok? Então, o artigo 7º, tá? Diz lá, independente do local onde a pessoa está situada, onde a pessoa nasceu, no que tange ao começo, fim da personalidade, nome, capacidade, direitos de família, serão aplicadas as regras do local onde ela é domiciliada. Agora, no que tange a bens, regra geral, aplica-se a norma do local onde tais bens estão situados. Isso aqui vai fazer uma diferença muito grande, né? Por exemplo, quando eu penso aqui na partilha de bens. Um casal de brasileiro, né, ou melhor, uma senhora brasileira se casou com um italiano, moraram um tempo no México, depois vieram para a Argentina e divorciaram. Como é que ficam os bens que estão aqui localizados? Que estão localizados no Brasil. Os bens que eles adquiriram aqui ficaram por aqui. Como é que vai ficar? Eu vou aplicar para essa partilha a norma do Brasil, a norma da Itália, a norma do México ou a norma da Argentina? Vou aplicar a norma do Brasil. Regra geral. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Ok? Parágrafo 1º, aqui são só 2, então dá para a gente passar por eles.
Parágrafo 1º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.